Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, eventualmente encontrado ali homens ou mulheres que pertenciam ao caminho, estivessem autorizados a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vindo do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu nem bebeu. Amém? Curva sua cabeça, eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra nessa noite. Manifesta o teu poder, fala conosco, Senhor. Desvenda os teus querer, Pai. Abre os corações agora. Quebranta, Senhor, os corações. Abra as mentes, Senhor, e toda mente, Senhor, que no momento está cativa ao reino das trevas. Senhor, que o Senhor dê uma ordem agora e que essa mente seja liberta, Pai, e que ela seja levada cativa à tua obediência, aonde ela vai ouvir a tua palavra. Pai amado, que essa palavra venha sair como fogo, Senhor, meu Deus e meu Pai, para ir despedaçando todo o jugo, quebrando todos os grilhões, tirando todos os laços, tirando toda a venda dos olhos, tirando todos os tampões dos ouvidos, Pai, todo o coração que um dia foi endurecido, que nesta noite ele seja arrebentado pelo fogo da tua palavra e que este coração venha ser transformado, Pai, no novo coração, no seu coração. Implanta em nós o teu querer e o teu efetuar nessa noite. Amém? O Senhor ministrou essa palavra muito forte no meu coração durante essa semana. Quando o pastor Adervan me chamou para ministrar hoje à noite, o Senhor falou para mim: eu quero falar sobre o meu encontro com Saulo. Eu quero falar sobre o meu encontro de Jesus com Saulo. E o Senhor me deu um título nessa palavra e Deus falou para mim assim: Jesus, aquele que ainda transforma os corações. Se nós formos estudar, e Saulo é um das personagens bíblicas mais conhecidas, mais pregadas, mais ministradas. Muitos conhecem, fora Jesus, né, Pedro, líder da igreja, Paulo, depois ele se transforma, é uma pessoa incomparável. Por isso, nós que pregamos, sempre ministramos sobre Paulo. Porque, na verdade, depois de Pentecoste, né, depois da ressurreição de Cristo, depois de Pentecoste, o ato mais importante que teve na Bíblia, na história do cristianismo, foi essa conversão. A conversão de uma única pessoa, a conversão de um homem que, na verdade, se nós formos estudar, era um homem mau. Era uma pessoa, era um carrasco, era um homem maligno, era uma pessoa usada para perseguir os cristãos. Paulo, a palavra aqui começa falando assim, ó, entre meio Saulo, ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. O que significa isso? Que ele era um homem que ele estava com aquele espírito de morte. Ele queria pegar os cristãos, ele queria matar os cristãos. Ele entrava nas igrejas, nas sinagogas daquela época, e aquele que estivesse confessando ao Senhor, ele levava preso. E aquele que blasfemasse contra Deus podia viver. Hoje nós vemos que tem países que tem, né, pessoas que estão fazendo isso. E nós, então, eu preparando essa palavra, eu comecei a trazer isso à lembrança. Parece, né, que está tão distante, mas ainda hoje acontece. Homens que não entendem quem é Jesus. Pessoas, então, que não sabem, não conhecem, e muito pelo contrário, Paulo achava que Jesus era o que? Era o inimigo dele, que Jesus era o inimigo da lei, que Jesus era o inimigo de Deus, que Jesus era uma farsa. Isso que Paulo pensava. Por isso que, então, ele que era um mestre da lei, um fariseu, ele começa a fazer uma perseguição, uma caça aos cristãos. E a Bíblia diz que até quando a morte de Estevão, que Estevão, nós sabemos, é o primeiro discípulo
discípulo de Jesus que morreu como mártir, apedrejado após Jesus. Estevão, quando estava sendo apedrejado, Paulo estava no comando daquele apedrejamento. Paulo estava segurando as vestes daqueles que estavam jogando pedra sobre Estevão. Ou seja, ele estava dando cobertura para aquelas pessoas matar Estevão. Este era Saulo. Este era um homem que as pessoas corriam dele, os cristãos não gostavam dele, os crentes, quando via falar que Saulo estava chegando, todo mundo se escondia. Ele era um homem mau. Ele era, da Bíblia, uma das pessoas que mais fez mal aos cristãos. Mas aqui eu vejo Jesus indo atrás desse homem. Aqui eu vejo Jesus olhando para ele, aquele que ninguém via nada bom nele, e vendo algo bom sobre a vida de Saulo, então. Aqui eu vejo Jesus, que sabe de todas as coisas, que sonda os nossos corações, que esquadrinha os nossos pensamentos, entendendo dentro daquela casca tão forte, tão maligna, o que estava dentro. E aqui eu começo a ministrar uma palavra para você. Eu não sei a quem você tem orado. Eu não sei a quem você tem pensado e orado e falado assim, talvez seu marido, talvez um filho, talvez um amigo, e você fala, essa pessoa não tem jeito. Porque Paulo, ele era um assassino, Paulo era um carrasco. Eu até marquei aqui tantas coisas. Ele era cheio de ódio, cheio de contenda, de confusão, respirava ameaça de morte. Ele era orgulhoso, ele era soberbo e ele era incontrolável. Às vezes nós olhamos para as pessoas hoje, um assassino, um estuprador, um mentiroso, um adúltero, uma pessoa enganadora, um estelionatário, e nós olhamos para ele e achamos que essa pessoa não tem solução. Você fala, não, mas para que eu vou pregar o cristianismo para ele? Não vai adiantar. Eu já tentei. Eu tentei uma vez, não deu certo. Eu tentei 2 vezes, não deu certo. E sobre esta palavra eu quero te dizer, não existe ninguém que Jesus, tendo um encontro com Jesus, ele não é totalmente transformado. Ele foi totalmente transformado. Ele não foi parcialmente transformado. Ele não foi assim, encontrou Jesus e depois ele falou, não, eu aceitei Jesus, mas eu vou cuidar da minha vida. Não, você sabe por quê? Porque quem chamou ele foi o próprio Mestre. Muitas vezes nós não entendemos quem nós somos e nós não somos totalmente transformados. E nós somos crentes, sim, mas não somos totalmente transformados. O nosso caráter não é transformado, o nosso sentimento não é transformado, a nossa mente não é transformada. E nós pensamos, por que nós não somos totalmente transformados? Às vezes nos falta o encontro com Jesus. Às vezes nós tivemos um encontro com alguém que ministrou uma palavra no nosso coração, mas aquela palavra ela entrou raso no nosso coração. Mas aqui nós vemos alguém que teve um encontro com Deus, um encontro com Jesus. O que nós precisamos sobre a nossa vida, para nós ser totalmente transformado em outra criatura, é ter um encontro com Jesus. Eu não estou me ouvindo aqui, eu acho que o retorno está desligado, Márcio. Vocês estão ouvindo bem? É ter um encontro com Jesus. Mas o que eu vejo, e o que o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre essa passagem, agora ficou bom, sobre essa passagem é o seguinte, que não foi Saulo que foi atrás de Jesus para aceitar Jesus. Que não foi Saulo que buscou, muito pelo contrário, ele perseguia todos aqueles que aceitavam Jesus e que acreditavam em Jesus. Saulo não estava atrás de servir a Jesus. Saulo não estava atrás de conhecer a Jesus. Ele não queria, mas Jesus o escolheu. Você sabe o que eu vejo aqui? Não importa se essa pessoa que nós estamos orando, não importa se esse somos até nós, que não queremos encontrar Jesus, que estamos bom assim num cristianismo raso, que estamos bom assim sem molhar, sem mergulhar em águas profundas, estamos bom assim no raso. Mas o que importa aqui é que existe uma escolha sobre a minha vida e sobre a tua vida. E essa escolha, ela vai prevalecer sobre a minha vontade.
A escolha de Jesus pela vida de Paulo prevaleceu até sobre a vontade de Paulo. João 15, 16, o Lorival até citou hoje de manhã essa passagem, ele pregou em João 15. Diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Aqui é Jesus falando para os discípulos dele. Vocês não me escolheram a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que verdes e dê fruto e o vosso fruto permaneça. E aí ele ainda completa: a fim de que tudo que pedirdes em meu nome, o Pai faça para vocês. Lorival pregou isso hoje de manhã. E eu comecei a meditar neste versículo. E nessa passagem sobre Saulo. Não foi Saulo que quis ter esse encontro. Foi Jesus que quis o encontro. E sabe o que o Senhor está falando para você nessa noite? Não importa se você quer, Jesus vai te encontrar. Quem sabe essa não é a noite que você veio aqui para ter um encontro que você nunca teve com Jesus. Porque como as meninas começaram louvando aqui, o Senhor tem um encontro marcado com você. E o Senhor tem um encontro marcado. E sabe o que acontece quando eu e você damos de cara a cara com Jesus? Nós vemos quem nós somos. Foi assim que aconteceu com Isaías. Quando ele viu a glória de Deus, o que ele fala? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e moro num povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor. Isaías vê a pecaminosidade dele. E quando nós encontramos com o mestre, nós sabemos quem nós somos. Mas aí ele fala o que ele tem para nós. E aí nós somos curados com aquela presença. E daí nós somos curados com aquele amor. Como ele fez com Isaías, ele tocou sobre os lábios de Isaías e falou: a sua iniquidade foi tirada. O Senhor quer nos encontrar, o Senhor quer tocar em nós, o Senhor quer tirar os nossos pecados e o Senhor quer nos dar uma direção. Amém? Assim ele fez na vida de Paulo. Porque a verdade é que, como eu marquei aqui, se você ora por alguém que todos olham e parece que não tem solução, é uma treva, um tranqueiro, um miserável, um ruim de coração, Jesus pode transformar. E Jesus vai transformar porque Ele me falou. Às vezes essa pessoa ruim somos nós mesmos. Às vezes nós olhamos para nós e falamos: não, eu não tenho jeito. Eu já tenho tentado há anos. O Senhor já falou comigo. Falar é uma coisa, se apresentar, quando ele se apresenta em glória, é bem diferente. Jó era um homem reto e íntegro e se desviava do mal. Jó, ele falava com Deus, mas um dia os olhos dele viram o Senhor. E aí Jó fala assim: agora eu me arrependo no pó e na cinza. E sei, Senhor, que tudo o Senhor pode fazer e que nenhum dos seus desígnios pode ser frustrado. O que Jó teve? Uma experiência sobrenatural com Deus. Eu preciso ter essa experiência, você precisa, é individual. Paulo estava com uma comitiva, mas a experiência foi só dele, sabia? É só ele que ouviu. O chamado também é individual. A experiência com Deus é individual. Não adianta eu falar: não, mas sabe o que é? Eu sou mulher de pastor, né? Então meu marido já ora, meu marido já tem experiência com Deus. Isso vai resbalar em mim, não vai nada. Eu que não oro não para ver. Eu que não busco não para ver se eu vou ter alguma experiência com Deus. Não vou ter não, porque é individual. Aquelas pessoas que estavam com Saulo não viu nada, não sentiu nada e não ouviu nada. Por quê? O negócio era individual. E até hoje é assim, sabia? Até hoje Deus trabalha no individual. Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Esse salmo é lindo. Aqui, esse salmo fala o que o Senhor fez aqui, o salmista está falando o que o Senhor fez na vida dele. Esse salmo fala que Deus fez na vida de Saulo, tirou ele daquele charco, daquele lamaçal do pecado, levantou ele, firmou os pés dele sobre a rocha e colocou um cântico novo na vida dele. Nós sabemos que esse ano é o ano do cântico novo.
E o Senhor também quer colocar sobre a tua vida. Ele quer te tirar, Ele quer te levantar. Eu não sei de onde você está envolvido, em que charco que você está envolvido. Talvez na bebida, na droga, na prostituição, no homossexualismo. Eu não sei qual que é o seu pecado. Mas seja lá o que for, o Senhor pode te libertar nessa noite. Ele pode tirar o teu pé desse pecado. Ele pode te elevar acima desse pecado. Firmar os teus pés sobre a rocha e dar uma nova vida para você. Um novo cântico. Uma nova vida. Saulo estava andando por um caminho. O Senhor chegou e falou para ele: agora, Saulo, você vai andar por outro. Mas ele obedeceu. E você também vai obedecer. Amém? Porque vai ser irresistível quando o Senhor falar com você. Nada se compara à presença de Deus. Nenhum prazer da terra se compara aos prazeres celestiais. Nada se compara, e quem teve experiências com Deus, e tem muitos aqui que tem, e muitos que estão assistindo tem, eu sei, nada se compara à alegria exorbitante, transbordante de quando o Senhor fala conosco. Não tem nada, não tem droga, não tem bebida, não tem sexo, não tem nada que se compara ao prazer de ser encontrado por Jesus. Esse prazer você vai sentir. E depois que você sentir, você nunca mais vai querer sair desse lugar. É um lugar de bênção, é um lugar diferente, é um lugar onde a alma canta, é um lugar onde existe paz interior, é um lugar onde a alegria é exorbitante, onde as pessoas olham para você e falam: tá feliz por quê? Está tudo desmoronando do seu lado e você fala: mas eu estou cantando. Era assim sobre a vida de Paulo. Saulo, depois dessa transformação, nós sabemos que Jesus dá um novo nome para ele e ele passa a se chamar Paulo. Ele sofreu muito pelo Evangelho. Ele foi um dos apóstolos mais perseguidos, porque isso foi determinado por Deus. O Espírito Santo falou assim: vai, Ananias, vai lá, põe as mãos sobre Saulo, né? Ele vai voltar a enxergar, vai ser cheio do Espírito Santo e vai ver o que vale ser perseguido. Como é ser perseguido por a minha causa. Então, Paulo foi muito perseguido. Só que a última carta dele, as últimas cartas em Timóteo, é a carta da alegria. Filipenses é a carta da alegria. Ele era feliz. Mas ele sofreu 3 naufragos, quantos açoites, quantas prisões, quantas perseguições, quantas injustiças, quantos abandonos. E Paulo fala: alegrai-vos no Senhor, a palavra dele. Mais uma vez eu digo: alegrai-vos. Da onde vinha essa alegria? Essa alegria vem de dentro de nós. Essa alegria vem da presença do Espírito Santo. Essa alegria Deus tem para mim e Deus tem para você. Amém? Amém? E nenhum homem, ninguém convenceria Paulo disso. Porque, na verdade, quem faz a obra, nós ministramos palavra, nós oramos por pessoa, mas o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o próprio Espírito Santo que convenceu Paulo. É o próprio Espírito Santo que me convenceu. É o próprio Espírito Santo que vai te convencer. Amém? Amém? Gálatas 1,15 diz assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe, Paulo falando, me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem sangue. Nem tornei a Jerusalém a ter com que já eram antes de mim, apóstolo, mas parti para a Arábia e voltei para Damasco. Sobre essa palavra que eu separei, esse versículo tem vários de Paulo, mas eu quis separar esse, onde Paulo fala assim, ó: mas aprove a Deus, desde o ventre da minha mãe, me separar, e me chamou pela sua graça. Ele entendia que ele foi separado, e ele entendia que ele foi chamado por Cristo. Ele fala assim: revelar seu Filho em mim para que eu pregasse, eu não consultei carne e sangue. Sabe o que significa isso aqui? É quando você escuta uma palavra, aí você sente no seu coração que você quer entregar sua vida para Jesus. Que você quer viver um novo tempo. Que você quer ser salvo. Aí você fala: não, mas eu vou perguntar para o meu marido primeiro o que ele acha.
Não, mas agora eu vou perguntar para minha mãe, eu vou perguntar para o meu pai. Não, eu vou perguntar para minha mulher. Não, eu vou perguntar para o meu filho. Ah, eu não sei, eu vou perguntar para um amigo meu que eu tenho muita confiança. Paulo diz assim, eu não consultei carne e sangue. Sabe o que significa? Eu encontrei Jesus e eu tomei uma decisão, porque a decisão é pessoal. Então, que quando você tiver um encontro com o Senhor, quando o seu coração queimar, às vezes você fala assim, quando eu estou tendo um encontro com o Senhor? A minha experiência de conversão, nós já estudávamos a Bíblia durante muitos anos, vocês viram na entrevista que nós demos agora. Mas um dia, nós começamos a estudar João, o Evangelho de João. E aí eu gostei muito daquele evangelho, para mim é um dos mais bonitos. E eu resolvi acordar mais cedo, todo dia na minha casa, e estudar em casa, sozinha. E eu comecei a estudar. Todo dia eu lia João antes de eu ir trabalhar. Quando eu cheguei em João 14, o próprio Jesus falou comigo. Ele falava comigo, parecia que ele estava em pé, eu não estava vendo. Mas quando eu lia ele falar, o meu coração, ele queimava. Eu tremia e a presença santa enchia aquele lugar. Ali eu entendi que Jesus estava vivo. Ali eu entendi que aquele que eu buscava vivia. E ele estava falando sim comigo. Entendeu? Foi no individual. Há 7 anos eu estudava a Bíblia, mas eu precisei ter uma experiência individual dele falar pessoalmente comigo. Quando ele falava assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele falava, eu sou o caminho, vem até mim. E ele falava, eu sou a luz do mundo, ele falava, eu tenho um lugar preparado para você. E ele falava esse versículo aqui, não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. E Jesus falava pessoalmente comigo, parece que a palavra era para mim. Isso é um encontro com Deus. Isso é um encontro sobrenatural com Deus. Quando nós lemos a palavra e a palavra salta os nossos olhos, a palavra queima no nosso coração, a palavra fica tão viva com nós que nós não esquecemos, nós dormimos e nós acordamos. É o Senhor falando com você. É o Senhor, essa é a experiência que o Senhor quer falar com você, amém? Amém? E quando você tiver essa experiência, não queira consultar um e outro, sabe por quê? As pessoas vão falar para você, não, mas você vai ser crente? Ah, você não vai poder beber mais. Ah, se você for crente, você vai ter que largar todas essas músicas do mundo que você escuta aí. Eu não queria ser crente, eu não era crente, não queria. Nós estávamos estudando há anos. Aí um dia Dinalva, né, toda educada, chegou e falou, Neca, então, eu acho assim, Neca, que todos nós, né, vamos virar crente. Eu disse, ah, não, Dinalva, pode tirar meu nome disso aí. Eu não vou ser crente. Ah, por que eu não queria? Porque eu gostava de festa, eu gostava de beber, eu gostava de música do mundo. Eu não queria ser crente. Falei, ah, não, Dinalva, nós não vamos ser crentes. Não vamos o quê? Não passou poucos meses, nós todos já estávamos na presença. Sabe por quê? Porque não foi o homem que falou comigo, foi o próprio mestre. E quando ele me chamou, eu não podia falar não para ele. E eu vim. E assim vai ser na sua vida, amém? E se preciso for, como aconteceu com Paulo aqui, Deus jogou ele no chão e ele ficou cego. Quando ele levantou, ele não enxergava nada. Mas por que ele teve essa experiência? Primeiro, porque a glória do Senhor era muito forte, a luz era muito forte, realmente atacou as vistas dele. Mas segundo, o que o Espírito Santo me revelou foi que ele já era cego e não sabia. Todos nós que não temos um encontro com Deus, todos nós que vivemos fora do Evangelho de Cristo, somos cegos. Na verdade, nós somos cegos espiritualmente, nós pensamos que enxergamos. E naqueles 3 dias, Paulo entendeu que ele era cego mesmo. Quando Ananias chega, que Deus manda Ananias falar, vai lá em Saulo, põe as mãos sobre a vida dele, porque eu vou curar ele e ele vai ser cheio do Espírito Santo, porque ele é para mim um vaso escolhido. Paulo então volta a enxergar. Sabe o que eu vejo aqui? Salmo 115 fala que os ídolos, quem serve a ídolo, eles têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpa. E todos aqueles que o adoram ficam cegos igual a eles, ficam igual a eles. Eu era cega e não sabia. Eu estava presa por anos numa idolatria. Eu estava presa numa religião. Eu estava presa numa religiosidade. Porque tudo aquilo que não põe Jesus no centro está fora do Evangelho.
Tudo que coloca outras pessoas, outros ídolos, ou em igualdade com Jesus, ou acima de Jesus, está fora do Evangelho. Jesus, ele é o cerne do Evangelho. Jesus é o caminho, o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu estive cega por muitos anos e eu achava que eu enxergava. Mas eu não enxergava. E tem vários versículos aqui que vocês, vamos ver se eu acho os que eu anotei, para que vocês entendam que ele era cego e depois ele passa a enxergar. E essa cegueira é uma cegueira espiritual. Foi real na vida de Paulo. Ele ficou cego mesmo por 3 dias, mas ela é espiritual muitas vezes na nossa vida. E nós não conseguimos entender que nós somos cegos. Mas à luz do Evangelho, quando Jesus chega, e Mateus 4 fala que quando ele veio do deserto depois da tentação, e ele chega, aí fala assim, então a luz resplandeceu e as trevas teve que bater em retirada. Aí fala, o versículo fala, e o povo que vivia em trevas resplandeceu a luz. Qual que é a luz? A luz é Jesus. Quem não tem Jesus anda cego. Por quê? Porque Jesus nos dá a direção, Jesus nos dá, ele é o nosso guia, ele é a nossa direção. Amém? 2 Coríntios 4, põe aí, meninos. 2 Coríntios 4, 3. Paulo está falando, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que ele está falando aqui? Mas nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Aquele que não crê em Jesus, ele é cego. Aqui está falando claramente. Vamos lá, eu quero ler outra coisa para que vocês entendam. Paulo, Atos 26, 15. Paulo, perante o rei Agripa, eu só peguei alguns versículos mais importantes, que é extenso. Paulo, quando ele é preso, ele foi apresentado perante o rei Agripa. E ele explica a sua conversão. E ele diz assim, e disse eu, quem é, Senhor? Ele está contando o que ele teve, a conversão que ele teve, o encontro com Deus. Com Jesus. E ele responde, eu sou Jesus a quem te persegue, mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci para isto, para te pôr como ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te este povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrirem os olhos, e das trevas os converterem à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Você viu qual que era então o chamado de Paulo? O chamado de Paulo é para que ele pregasse o evangelho, para quê? Para que abrisse os olhos daqueles que estavam em trevas, convertesse à luz. Aqui a palavra é clara. Aquele que não está em Cristo, não está na luz. Cristo é a nossa luz. Cristo é a nossa salvação. Não existe salvação sem Cristo. E todos aqueles que adoram e se prostram diante as outras imagens, não vai ser salvo. Porque estão cegos, como as imagens são cegas, a pessoa também está cega. Porque a Bíblia diz que aqueles que se prostram perante a imagem ficam igual às imagens, ou seja, cego, surdo e mudo. Amém? E ele descobriu que ele era cego. Mas muitas vezes nós não pensamos que nós somos cegos. Porque nós somos estudados. Porque muitas vezes até nós temos teologia, às vezes nós temos vários cursos, nós somos uma pessoa que tem um bom emprego, nós temos boa condição financeira, nós somos pessoas importantes nessa terra, digamos assim. Então nós achamos que nós somos inteligentes demais, importante demais e sabemos coisas demais. E jamais nós seríamos cegos,
porque nós sempre fomos inteligentes. Este era Saulo. Ele era um homem inteligentíssimo. Ele era um mestre da lei. Ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores mestres fariseus daquela época. Saulo, quando você vai ver o histórico dele, ele fala assim: eu sou judeu de Hebreus, eu tenho cidadania romana. Ele era poliglota, ele era o cara, digamos assim. Eles tinham tudo para ser um dos fariseus mais importantes daquela época. Mas Saulo diz assim: eu abandonei isso tudo e considerei como escória, que significa resto, esterco, coisa que não tem valor, para ganhar a Cristo. E nós muitas vezes nos apegamos naquilo que nós somos, no emprego que nós temos, na casa que nós vivemos, na religião que nós servimos, às vezes no estudo que nós temos, e nós falamos: não, eu sou inteligente, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fui assassino, eu nunca fui adúltero, eu sempre fui uma pessoa honesta, eu ajudo o próximo, eu vou ser salvo. Não, não vai ser salvo. Só vai ser salvo aquele que tem um encontro com Jesus. E por causa desse pensamento errado e dessa cegueira espiritual, muitos estão indo com passos largos para o inferno. Infelizmente. Porque as pessoas pensam: não, só vai para o inferno quem matou. Não, só vai para o inferno assassino. Não, só vai para o inferno se adulterou. Eu sou bom, eu nunca fiz isso. Mas o Senhor fala para mim e para você: isso não te salva. Isso não traz salvação. Isso traz para você um reconhecimento e um bom reconhecimento na sociedade, mas salvação você só encontra em Jesus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, não vai valer nada o dia que eu morrer. Porque a única coisa que eu vou levar é minha alma. E a minha alma, ela vai para o céu ou para o inferno. E não tem outro lugar para ela ir. E eu tenho que decidir em vida se eu quero ir para o céu ou se eu quero ir para o inferno. Eu tenho que decidir. Eu tenho que tomar essa decisão. Paulo tomou a decisão certa, amém? Mas qual é o maior pecado da humanidade? E o Senhor ministrou essa frase no meu coração. Qual é o maior pecado da humanidade? Um assassino? Um drogado? Um adultério? Qual seria o maior pecado hoje da humanidade? O maior pecado da humanidade é a incredulidade a Deus. Quando eu sou incrédula, quando eu não acredito em Deus, quando eu não acredito em Jesus, esse é o maior pecado que eu posso ter. Por quê? Porque o grande mandamento que Jesus deixou é assim: amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o próximo contra ti mesmo. Este é o mandamento para mim e para você. Então, se eu não amo a Deus acima de todas as coisas, eu estou pecando. Se eu não creio em Jesus acima de tudo o mais que está em volta de mim, eu estou pecando. Então, o maior pecado da humanidade não é os homicídios, não é os adultérios, é a incredulidade. É um coração que não crê em Deus. É um coração que não crê que Jesus é Filho de Deus, que morreu na cruz, que ressuscitou e que eu necessito, então, aceitar esse Jesus, ser batizado para ser salvo. Esse é o maior pecado da humanidade. E se nós olharmos ao redor de nós, e se nós olharmos para a humanidade, nós vamos ver que muitos têm esse pecado. Amém? Muitas pessoas honestas, muitas pessoas dedicadas ao trabalho, muitas pessoas, homens e mulheres, que você fala super honesto, mas ele tem o maior pecado da humanidade, que é a incredulidade a Deus. Amém? Então vamos lá. E depois que Jesus fala com Saulo, então, Saulo fica cego, mas Saulo, mesmo cego, quando Jesus fala com ele fala assim: Senhor, o que queres que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Saulo, no momento do encontro dele com Deus, ele já se arrependeu e já pediu para Deus uma direção, para Jesus uma direção para a vida dele. E já se posicionou. Aqui é um posicionamento. Porque não adianta eu ter um encontro com Deus, Jesus falar comigo e ficar por isso mesmo. Não, eu preciso falar: então, Jesus, o Senhor está falando comigo, eu me arrependo. E o que o Senhor quer que eu faça agora? Porque quando você fizer essa pergunta para Deus, Ele vai te responder. Aí Jesus respondeu para ele: fique na cidade até que venha alguém aqui, depois você vai ficar sabendo. E aí ele ficou sabendo que ele pregaria o evangelho. E o que esse homem fez? Ele muda, né, Jesus muda o nome dele para Paulo.
ele começa então, aquele que perseguia a igreja, ele começa a pregar o evangelho. Mas como ele prega esse evangelho? Primeiro, e nós sabemos que quando ele teve esse encontro com Jesus, depois disso ele ficou 3 anos no deserto da Arábia. Esses 3 anos é um mistério. Não tem registrado o que fez, as experiências que ele teve. Mas depois desses 3 anos, ali, durante esses 3 anos, ele a sós com Jesus. Jesus ensina tudo para Paulo. Tudo. Tudo que ele necessitaria saber. Por quê? Porque para ser apóstolo tinha que ser andado com Jesus. Os discípulos de Jesus, os 12, andaram 3 anos com Jesus. E depois que ele chama Paulo, Paulo fica 3 anos sendo ensinado por Jesus. O que eu vejo aqui? Para depois Paulo começar a abrir igreja, para depois Paulo começar a pregar na sinagoga, para depois Paulo começar a fazer as viagens missionárias, a ganhar alma, a ser usado nos dons, a ser usado em cura, a ser usado em batismo com o Espírito Santo. O que eu vejo aqui? Quando eu me converto e tenho encontro com Deus, primeiramente eu tenho que crescer em Cristo, no individual. Eu não posso começar a fazer sem ser. Eu não posso começar a fazer uma obra, pregar o evangelho, se eu mesmo não me converti ainda. Se eu mesmo ainda tenho coisas para mudar dentro de mim. Esses 3 anos, Paulo foi desconstruído. Tudo que ele aprendeu foi desconstruído. Toda a religiosidade foi desconstruída. Todos os costumes foi desconstruído. Todo o ódio, toda a mágoa, toda a inveja, todo o rancor, tudo. Paulo foi esvaziado em 3 anos. Depois ele foi cheio de tudo que ele precisava saber para depois fazer a obra. Esse é o próximo passo para as nossas vidas. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos ficar sós com Deus. E esse a sós com Deus nos leva à oração. Quando eu tenho um encontro com Deus, eu preciso tirar um tempo. Não tem como, irmãos, não tem como nós sobreviver e nós entendermos e nós sermos transformados sem dia após dia nós não orarmos a Deus. E não pegar um tempo de oração ao Deus. Então, se você não tem esse hábito de orar ao Senhor, você fala, não, eu não oro, eu não tenho costume de orar. Eu sou corrida, eu trabalho muito, eu não consigo orar, eu não sei. Mas o Senhor quer falar algo para você. Antes de você querer ganhar alma, antes de você querer pôr a mão no arado para fazer uma obra, espera a obra ser feita dentro de você. Espera o Senhor te moldar. Espera, como o pastor Cícero falou aqui, quebrar o vaso e fazer de novo. Porque a palavra diz que o Senhor não coloca vinho novo em odre velho. O Senhor não coloca remendo novo em roupa velha. O que significa isso? Nós precisamos totalmente ser reconstruídos por Deus. Depois que eu me converti, eu tive muito tempo com Deus para depois eu começar a pregar ou fazer qualquer tipo de obra. Foram muitos anos eu sendo ministrada por Deus, eu sendo ensinada por Deus. Ele falando pessoalmente comigo, ele usando os pastores, ele usando as mulheres de oração. Eu fui muito ministrada em oração, muito ministrada em libertação, em ódios que tinha, em valores, em conceitos, em tudo. Nós temos que ser reconstruídos com Cristo. É uma nova criatura. Paulo, ele fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele verdadeiramente conseguiu morrer e nascer em Cristo. Ele não foi uma pessoa remendada, entendeu? Tipo assim, não, o evangelho entrou, mas aquela parte ali ainda está um remendo velho ainda. Ainda está um pano velho ali, mas remendou desse lado de cá. Não, o casamento ainda está um pano remendado ali. Não, mas dentro da igreja está crente. Não, ali na vida secular ainda tem umas coisinhas para resolver, mas aqui está crente. Não é assim. Nós temos que ser totalmente reconstruído. A palavra diz, ainda Paulo fala em Efésios, que nós temos que despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. O que significa isso? Tirar tudo que não combina com o evangelho, tudo. Então, depois do encontro com Deus, vai vir um tempo que o Senhor vai falar sós com vocês. E que você separe esse tempo para falar com Deus. Aí você fala, não, eu já tive esse tempo, o Senhor já ministrou no meu coração, eu já estou preparada. E o que agora é o próximo passo?
o próximo passo é você buscar o batismo com o Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo. Porque primeiro você se esvazia de tudo que você construiu ao longo dos tempos. Tudo que você achou que era certo, de todos os valores, de todos os conceitos. E nós temos, viu? Muitos conceitos que não combinam com o Evangelho. Porque quando eu me converti, dia após dia eu descobria coisas que eu estava fazendo que ainda não era de acordo com o Evangelho. Eu tinha que mudar aquilo. Depois eu tinha que mudar de novo outra coisa. Aí no meu serviço eu tinha que mudar algumas coisas. Aí no meu casamento eu tive que mudar algumas coisas. Aí na criação dos meus filhos eu tive que mudar algumas coisas. Aí nas minhas roupas, não temos uso e costume na igreja, mas tinha roupa que eu tive que mudar, não combinava mais comigo. Várias coisas eu mudei. O Senhor falou pessoalmente comigo. E é assim. Tem coisas que eu vou mudar e tem coisas que você não vai precisar mudar. Mas que para mim talvez aquilo era importante. E Ele quis tirar de mim. Aquilo talvez era um Deus para mim. E o Senhor tirou aquele Deus de mim. Porque o único Deus que eu tenho na minha vida é Jesus. Então tem muitas coisas que são idolatria na nossa vida. Tem mulheres que idolatram o marido. Tem marido que idolatra a mulher. Tem mães que idolatram os filhos. Faz tudo para o filho. É uma idolatria aquilo. Tem gente que idolatra o emprego. O emprego é tudo para ele. Se perder o emprego, morreu. Tem gente que idolatra o corpo. Isso tudo são idolatrias. Isso tudo são coisas que o Senhor vai arrancando de dentro de nós. E vai colocando Ele em todo o tempo dentro de nós. Tem um livro do Luciano Subirá que fala até que nada mais importe. E é um livro muito bom, que ele fala que nós temos que ir nos esvaziando de tantas coisas, até que nada mais importe para nós, a não ser ficar no centro da presença de Deus, no cerne, na onde Ele quer nos colocar. Amém? Amém? Então vamos lá. Depois o próximo passo de Paulo foi que ele foi cheio do Espírito Santo. Quando Jesus, ele voltou, né, e ficou com os discípulos, o que ele fala? Quando ele foi levado aos céus, ele fala assim: ficai aqui, até que do alto você seja revestido de poder. E depois vocês serão minha testemunha, né, na Judéia, em Samaria, até os confins do mundo. Então, Jesus fala para os discípulos assim: espera ser revestido de poder. Se você ainda não teve uma experiência com Deus, se você ainda não orou, se você ainda não recebeu o Espírito Santo dentro de você, se você ainda não foi batizada, se você não recebeu o Espírito Santo, então este é o próximo etapa sobre a tua vida. Porque através do Espírito Santo vai vir tudo o que você necessita. Você só vai conseguir mudar quando o Espírito Santo estiver morando dentro de você. E quando você falar igual Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Senhor quer vir morar dentro de nós. E o Espírito Santo, ele vem morar dentro de nós. E ele começa a nos trazer algo novo. É uma nova vida. Não sou mais eu que vivo. É Cristo vivendo em mim. E Cristo era alegre. Cristo era feliz. Muitos dias antes dos 10 anos da igreja, nós estávamos orando de manhã. E o Senhor ministrou no meu coração e depois falou para algumas irmãs que o Senhor quer derramar sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, uma unção de alegria. O Senhor quer derramar de uma maneira copiosa, ou seja, de uma maneira abundante, algo, uma unção, uma alegria diferenciada. Mas essa alegria, ela vem com a presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra na minha vida, não olha, toda a tristeza bate em retirada. E aí nada mais importa. E aí nós ficamos como Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele era feliz, independente das situações, independente tudo que acontecia sobre a vida dele. Ele era feliz. Amém? Você quer encontrar? Porque se nós formos analisar, se nós formos ver, se você for pesquisar os livros seculares, os temas mais vendidos e mais escritos é como encontrar a felicidade, onde está a felicidade, 10 passos para uma vida feliz. Eu lia muito esses livros antes de eu converter. Pois acabou, nunca mais li. Achei a alegria de viver. Mas isso tem muito, é o que mais vende. Por quê? Porque todo mundo quer ser feliz. Quem que quer ser triste? Mas nós temos que entender que só existe alguém que pode nos dar a felicidade. E Ele quer nos dar. Ele quer que essa alegria da nossa vida seja transbordante. Porque Jesus era alegre.
Jesus era feliz. Ele era cheio de paz, ele era cheio de amor ao próximo, ele era o próprio perdão, ele era o próprio amor, ele era a própria alegria, ele era a própria paz. E quando ele vier morar dentro de mim, dentro de você, nós seremos como ele é. Assim a Bíblia diz. Jesus diz, vocês têm que ser um comigo e com o Pai. E quando vocês forem um comigo, tudo que vocês pedirem, eu te darei. E por que muitas vezes nós oramos e pedimos e clamamos e não acontece? Porque nós não deixamos o Espírito Santo vir morar conosco, vir morar dentro de nós. Ele quer fazer morada na tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar os teus valores. Ele quer mudar os teus conceitos. Ele quer tirar a tua tristeza. A depressão nunca mais vai ser parte da tua vida. Remédio você não vai tomar mais. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele traz a cura que nós necessitamos. Ele traz uma presença santa. Junto com ele vem a alegria. Junto com ele também, ele é luz, vem a direção para os nossos passos. E nós não tomamos mais decisão errada. Agora as nossas decisões são alicerçadas e totalmente condicionadas em Deus. Esses dias eu ministrei uma palavra, e até foi uma palavra que o Senhor me revelou sobre o nosso ministério, que vai acontecer, que nós durante muitos anos, esses 10 anos, nós semeamos muitas sementes, nós semeamos muitas palavras reveladas saíram desse altar, muitas pessoas usadas na palavra, muitas palavras foram lançadas, e nem todas caíram em terreno rochoso, muitas caíram em terras boas. E essas sementes, elas estão dentro da terra. O Senhor me mostrou esses dias, quando eu estava orando. E a terra estava toda molhada, molhada das lágrimas daqueles que choram, pedindo um avivamento. E o Senhor falou no meu coração, a terra já está pronta, a semente já está pronta. Eu vou me levantar como o sol da justiça e essa semente vai nascer. Vai brotar e grande será a seara. O que significa isso? Uma grande salvação de almas. Muitas almas sendo salvas, muitas almas sendo libertas. A semente rompia. As palavras que você recebeu 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai aflorar dentro de você. Ela vai explodir dentro de você. E você não vai resistir. Você vai se render aos pés do Senhor. Amém? Amém. E Paulo, que era aquele que fechava as portas da igreja, ele passou a ser o homem que mais abriu igreja em toda a história da Bíblia. Ele foi um dos maiores avivalistas da Bíblia, ele é o maior avivalista. Ele fala que ele trabalhou mais do que os 11 apóstolos. Ele abriu mais igreja, ele salvou mais pessoas, porque ele foi enviado para os gentios. E os judeus, os apóstolos, eles eram enviados para os judeus. Mas Paulo, ele era enviado para os gentios. Quem era o gentio? Todo aquele que não era judeu. Hoje, a palavra chegou até nós, a palavra chegou até a Ásia, até a Europa, através da vida de Paulo. E sabe o que eu vejo aqui? Que hoje nós olhamos para alguém e talvez nós não damos nada por aquela pessoa. Talvez nós olhemos para alguém e falamos, não, esse homem é ruim demais. Essa mulher é ruim demais. Isso não vai dar em nada. Mas se você orar, se você buscar em Deus, e se você pedir para que ela tenha um encontro com Jesus, só isso que você vai pedir. Você não precisa pedir para ela vir na igreja, não, só para ela ter um encontro com Jesus. Fala, Jesus, eu já trouxe muitas vezes essa pessoa dentro da igreja, agora eu quero que o Senhor vá lá em casa. Jesus, muitas vezes eu já falei com essa pessoa, agora eu quero que o Senhor fala. Porque foi assim que aconteceu com Saulo. E é assim que o Senhor ministrou no meu coração que vai acontecer. Ele vai atrás da pessoa. Ele escolheu a pessoa. E ele vai fazer dessa pessoa um grande ganhador de almas. E quem olhava para Paulo depois não acreditava. Até os discípulos não acreditou quando ele chegou em Jerusalém. Precisou de Barnabé, então, interferir e falar, não, eu responsabilizo por Paulo. Não, ele converteu mesmo, pode aceitar ele. Aí então Pedro reúne com Paulo e fica com ele 15 dias e verdadeiramente vê que ele se converteu. Então, muitos daqueles que nós pensamos que não tem solução, o Senhor vai dar solução, amém? Você crê? Nunca desista
daqueles que o Senhor tem colocado no teu coração. Nunca desista, porque o Senhor ainda transforma. Foi assim na vida de Jacó. Deus teve uma experiência com Jacó, e Jacó, ele já nasceu numa família escolhida. Jacó era filho de Isaac, neto de Abraão. Jacó era um escolhido, mas não importa se eu nasci em família de crente. Muitas vezes as pessoas nasceram, o pai era crente, o vô era crente, só que essa pessoa tem que também ter um encontro com Deus. Porque Jacó era filho de crente, neto de Abraão, o pai da fé. E Jacó era trapaceiro, enganador e mentiroso. E Deus olhou para ele e falou: vou transformar você, Jacó. Uma noite só que ele ficou na presença de Deus, lutando com Deus, ele foi transformado em Jacó para Israel. Em trapaceiro para príncipe de Deus. Sabe o que eu vejo isso? É um encontro só, e essa pessoa que você está orando vai ser totalmente transformada. É um encontro só. Aquele que era inútil, ele passa a ser útil. Nós vemos na Bíblia o exemplo de João Marcos. João Marcos era um discípulo que, quando ele que escreveu o Evangelho de Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Na primeira viagem missionária de Paulo, ele foi com Paulo. Chegou no meio da viagem, João Marcos ele desistiu e voltou para trás. E depois, na segunda viagem missionária, João Marcos queria ir. E Paulo não quis levar ele. Porque ele entendeu que ele não seria útil na viagem, porque na outra viagem ele foi inútil, e ele teve que voltar. E aí houve um desentendimento, nós sabemos, entre Paulo e Barnabé ele vai para um lado junto com João Paulo, e Paulo junta-se com Silas e faz então a segunda viagem missionária que nós vemos na Bíblia. Mas o que o Espírito Santo falou no meu coração, que no começo, João Marcos, ele era um crente que talvez não foi muito útil. Talvez ele não era cheio do Espírito Santo, talvez ele não era preparado. E a primeira vez que ele tentou fazer aquela viagem missionária, não deu certo. Porém, ele cresceu muito e amadureceu muito em Cristo. Porque nós vemos depois nas cartas de Paulo, Paulo fala assim, ó, somente todos me abandonaram, somente está eu e Marcos e Jesus. Ou seja, Marcos, depois Paulo perdoou ele, claro, porque Paulo era um homem de Deus, tinha que perdoar, assim como nós perdoamos aquele, né, que nos ofende. E aí, Marcos, ele fica relatado na Bíblia, sabe como que? Uma pessoa que não foi útil numa época, mas que teve uma trajetória linda de superação. E ele se torna totalmente útil para a obra de Deus. Ele fez uma grande obra. Tanto que na carta que Paulo escreve a Timóteo, fala assim: Timóteo, manda-me para mim Marcos, que ele me será muito útil aqui na prisão. Sabe o que eu vejo isso? Uma pessoa que superou as dificuldades. Não importa se você já tentou uma vez. Não importa se você já tentou 2 vezes. Ah, mas não deu certo a primeira vez. Não deu certo a segunda vez. Tenta de novo. Pede graça para Deus. Pede sabedoria divina. E Marcos, ele escreve o primeiro evangelho. O primeiro evangelho que foi escrito é o evangelho de Marcos. Ele começa então a escrever sobre Jesus. Olha o legado que esse homem deixou. Mas porque ele não desistiu da primeira vez. Que você não venha desistir, amém?